Teremos agora diálogo com autoridades, associações e comunidade acadêmica. Para atuar como moderador, chamamos Marcelino Silva, jornalista da MS Com Mídia, Comunicação Integrada. E convidamos os participantes para a composição da mesa. Capitão de fragata Marcelo Adair, Capitania dos Portos de São Paulo. Senhor Guilherme da Costa Silva, chefe da Unidade Regional de São Paulo, ANTAC. Senhora Cláudia Maria Sodero Salles, diretora do Escritório de Projetos Estratégicos e Assuntos Metropolitanos da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Santos. Senhor Márcio Calves, diretor executivo da Associação Comercial de Santos. Já estará conosco. Senhor Angelino Caputo, diretor executivo da Abitra. Senhor Ricardo Molitzas, gerente executivo da Sopesp. Senhora Fernanda Rublensperger, diretora executiva da BTL. Senhor Luiz Carlos Tenório Marcondes, presidente da Consuldata. Senhor Guilherme Passos de Souza, diretor de Operações e Estratégia da Consuldata. Com a palavra, o moderador e jornalista Marcelino Silva. Boa noite, pessoal. 18 horas agora, né? Se meu relógio não estiver aqui errado. Ao longo de todo o dia, todos juntos aqui, alguns chegaram no período da tarde somente, outros no período da manhã. Nós temos uma responsabilidade grande agora falar num debate amplo aí com 11, 10 especialistas, anuentes, autoridades portuárias, antes do Christian Barbosa, que é o maior especialista em gestão do tempo do Brasil. A gente tem uma responsabilidade em não estourar o nosso tempo, né? Se cada um aqui falar 5 minutos, a gente já entra às 7 horas da noite tranquilamente. E é óbvio também que a gente tem um coquetel de encerramento e a gente não quer privar todos desse horário, dessa grande confraternização no final, tá? A ideia inicial é jogar uma pergunta no colo de cada um, no bom sentido, e cada um desempenha aí a sua resposta, a sua temática. Se for possível a gente cruzar a resposta com algum outro colega do outro lado da arena aqui, a gente o fará, mas a ideia é que cada um discorra um pouquinho sobre o seu cargo e sua responsabilidade à frente da entidade que representa. A gente teve a temática da indústria 4.0, ela nos remete à tecnologia no complexo portuário, né? Obviamente, ela envolve também segurança operacional, segurança pública. Nós temos, nesse sentido, a figura da Capitania dos Portos, da Polícia Federal, da própria Guarda Portuária, além da Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, a gente vai começar fazendo uma provocação ao capitão dos portos, ou melhor, o capitão de fragata Marcelo
Adair, que representa aqui hoje o capitão dos portos do Estado de São Paulo. Capitão Marcelo, a gente sabe que a capitania é a autoridade da lâmina da água ali, né? A autoridade marítima, né? Como é que o quesito tecnologia é encarado dentro da capitania, já que a gente, se tratando de forças armadas, né? A gente tem a questão da inteligência sempre em primeiro lugar, mas como que consegue a capitania desenvolver processos e ideias tecnológicas, de repente, dentro de uma instituição militar e contando com o apoio de uma rede de instituições privadas, como a Consudata se propôs a fazer hoje? Como é que consegue sair da estrutura das Forças Armadas e obter conhecimento e obter estrutura operacional no mercado privado? Isso é possível ou a estrutura governamental, militar, ainda restringe um pouco o acesso a isso? Bem, boa noite, inicialmente. Satisfação poder integrar aqui esta mesa seleta aqui de debates, debatedores, né? E muito obrigado realmente pela questão colocada. Eu cheguei à tarde, infelizmente tive outro compromisso pela manhã, mas eu pude atestar aqui a qualidade do que foi apresentado, né? A parte da tarde. E vemos que este assunto é, independente de sermos, né, um órgão governamental, um órgão público, Força Armada, é uma realidade, não é? Não se pode realmente fugir disso, e nós temos sim que nos adaptar, não é, a essas novas tecnologias, a realidade que ora se apresenta. Claro, não é? Nós temos como agente da Autoridade Marítima, né, a Capitania dos Portos de São Paulo, nós temos como responsabilidades aqui, sim, a segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção à poluição marinha, não é? E nós temos que adotar tais ferramentas para facilitar o nosso trabalho, para que nós possamos garantir à sociedade, a comunidade marítima aqui de Santos, não é? E das demais cidades de nossa jurisdição, nós temos que garantir tranquilidade às pessoas, não é? Temos que usar, sim, tais ferramentas tecnológicas. Nós não podemos fugir de algo que tem ocorrido, né? São as operações conjuntas com as demais agências, demais órgãos, como o senhor bem citou, realmente. Segurança pública não é atividade fim nossa, mas não podemos realmente virar as costas para isso, não é? Nós temos tido ocorrências recentes aqui no canal de acesso ao Porto de Santos, e temos trabalhado em conjunto com a Polícia Federal, temos trabalhado em conjunto com a Receita Federal, e tais ferramentas só facilitam realmente o nosso trabalho. Temos sim que nos adaptar a essa nova realidade. Um exemplo que podemos colocar aqui, não é? De relevante significado tecnológico também, e ganho aqui para a cidade de Santos, para todos nós, ganho para o Brasil, né? Nós temos que nos adaptar a receber navios maiores, e isso é um reforço, requer realmente um preparo tecnológico imenso, não é? E nós, Capitania dos Portos, juntamente com a Autoridade Portuária, CODESP, temos trabalhado junto com demais entidades da Marinha, lá no Rio de Janeiro, Diretoria de Portos e Costas, especialmente, para que estudos possam ser feitos, para que nós possamos receber tais navios, 366 metros, com segurança. Estou falando um pouco da realidade que vivo, né, na capitania, mas dentro desse enfoque tecnológico, né, que está sendo apresentado, que está sendo colocado, que foi muito bem colocado hoje aqui. E nós, claro, temos que estar abertos, estamos abertos a esses estudos, a essas novas tecnologias que estão se apresentando. Todos nós temos a ganhar, não só a Marinha, não só a cidade de Santos, mas o nosso país tem a ganhar. E este fórum aqui realmente tem que ser louvado, claro, né, porque ideias foram colocadas, projetos estão sendo colocados, temos que concluí-los, temos que concretizá-los para o nosso ganho e das gerações vindouras. Capitão Marcelo, estamos distante de uma realidade mundial, se falando de Marinha, Capitania dos Portos, ou a tecnologia está no patamar aceitável dentro da corporação? Veja bem, o senhor bem colocou, né? A realidade mundial. Sim, nós temos, infelizmente, nós temos a nossa realidade nacional, não é? Que ela não se reflete apenas no conjunto Forças Armadas, como em demais órgãos civis, órgãos do governo, enfim, nós vivemos tais realidades. No entanto, nós não nos descolamos, né? Nós procuramos nos manter pelo menos atualizados com o que acontece lá fora, não é? Trazendo novas doutrinas, procurando implementar tais doutrinas e aplicá-las na nossa realidade
militar naval e também como autoridade marítima, né? Autoridade marítima aqui, agente da autoridade marítima, melhor dizendo, aqui em Santos. Obrigado, capitão. Se no decorrer do bate-papo alguma conversa necessitar da sua resposta ou réplica, a gente volta a acioná-lo novamente. Vou aproveitar a chegada do Márcio Calves, que é o diretor executivo da Associação Comercial de Santos também, e já vou emendar um gancho aí da pergunta a ele. O Márcio Calves participa, nos últimos anos, de algumas missões a outros portos do mundo, né? Isso é um projeto de empresários da cidade de Santos, com um grupo, a Tribuna de Comunicação, e o Márcio tem tido essa oportunidade de visitar outros portos do mundo. Márcio, você não é especialista em tecnologia, como você faz questão de deixar sempre claro para a gente, mas a tua experiência em portos, em casos de sucesso pelo mundo, ela é realmente enorme. O que estamos atrasados, o que estamos alinhados, o que falta para Santos, de repente, estar na vanguarda mundial aí da tecnologia portuária? Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade e principalmente pela presença de vocês aqui. Eu me sinto até sob pressão falar ao lado dele, né? Ele que é especialista em TI, né? Além de ser especialista em TI, teve uma longa carreira no Banco do Brasil, teve a oportunidade de ser, durante um bom tempo, presidente da própria Codesp e do Conselho de Administração, né, Caputo? E com ele nós aprendemos um pouco. Esse grupo que viaja e visita portos do exterior, na verdade, essa missão começou em 2003. Em determinado momento, no Grupo A Tribuna, nós começamos a observar que alguns empresários não conheciam a realidade portuária mundial. Alguns. E mais ainda, que era importante esse tipo de intercâmbio. Então, a partir de 2003, nós começamos a idealizar, foi idealizado o Santos Export, com atividade plenária inicialmente, e na sequência, viagem a portos do exterior. E quis o destino que o primeiro porto que nós visitássemos fosse o porto de Rotterdam. Você conhece bem, né? Bom, é um hub port da Europa, talvez, acho que, sem dúvida alguma, o porto principal da Europa. E já em 2003, aquela tecnologia utilizada no porto de Rotterdam nos impressionou sobremaneira, bastante, e mostrou quantos anos nós estávamos ainda atrasados em relação à tecnologia. Tudo feito automaticamente, por sensores, grande parte da operação praticamente automática também, e mostrou, mas foi importante que a partir dali, dessa visita ao porto de Rotterdam, depois nós fomos também a Le Havre, na França, essas visitas nos mostraram a importância dessa troca de experiência e a importância principalmente de se investir em tecnologia. Eu vou deixar um pouco a tecnologia de lado para falar um pouco da infraestrutura, e até porque é importante tecnologia. Não adianta você ter tecnologia se você não tiver infraestrutura. E nós tivemos o Santos Export essa semana e houve um aceno importante que eu gostaria de dividir com vocês essa informação, vocês devem ter lido em A Tribuna, mas a possibilidade da regionalização do Porto de Santos, que é um sonho antigo da comunidade portuária, sem nenhuma crítica, principalmente para evitar a politização da gestão portuária. Eu acho que não se trata de um elogio fácil, eu sempre cito o Caputo com a referência, porque foi, eu como membro do Conselho de Administração, representando a classe empresarial, foi o primeiro presidente que eu vi, imagine, um presidente da Codesp que veio de uma área de TI do Banco do Brasil. Foi o primeiro sinal de profissionalização da gestão da Codesp. E a vinda do Caputo foi um processo interessante, porque primeiro ele, rigorosamente, ele passou por um período de internação na Codesp para conhecer todos os setores da Codesp. Depois ele foi guindado à presidência do Conselho de Administração da Codesp. Quando ele foi para o CONSAD, ele já tinha um conhecimento de toda a realidade interna da empresa. Isso facilitou muito e a partir dali ele passou também a investir pela própria experiência na área de tecnologia, visando adequar a Codesp, visando iniciar ou induzir a Codesp a um processo profundo de modernização que era patente que não existia. Não existia uma política clara de inovação e ele, com base na experiência, com base de todo esse trabalho prévio que ele passou, ele teve, sem dúvida alguma, um papel importante nesse processo de implantação de tecnologia e também de modernização da própria gestão. Até aquela época, por exemplo, não se fazia pregão eletrônico. Para você fazer uma aquisição, enfim, contratar uma dragagem, é preciso fazer uma licitação, que se não houvesse judicialização, demorava um ano e meio, né?
por aí. Havendo judicialização, então, era um negócio infindável. E ele implantou o sistema de pregão, com isso passou a agilizar. Obviamente que o pregão exigiu também a realização de pontos importantes na área de tecnologia. Então, começou ali, praticamente, na gestão dele, sem prejuízo de outros que tenham feito algum trabalho nessa área, mas começou um processo de modernização. Então, dentro desse contexto, esse processo de regionalização é importante. O secretário de Portos, Nacional de Portos, o senador, esteve no Santos Export e anunciou a intenção do governo fazer essa regionalização, que é prevista na Lei 12.815, que é o novo marco regulatório. Imediatamente o governador Márcio... E é engraçado, essa regionalização, ela, graças a Deus, não passa pelo... Graças a Deus, é um comentário aí que saiu involuntariamente, não passa nem pelo Congresso, não passa pelo Congresso. Então tem uma tramitação relativamente rápida. Desculpe, o graças a Deus foi um ato falho. Não, se for passar pelo Congresso... Não, eu falei que foi um ato falho, me perdoem, com todo respeito ao Congresso Nacional, mas lá a tramitação é um pouco mais lenta, né? Foi involuntário. Mas, então, a lei prevê essa concessão pelo governo central e através até mesmo de uma portaria, mas parte de um princípio, parte de um pedido do governo do Estado. E o Márcio França, de pronto, que é o governador em exercício, quer dizer, não é o governador atual, ele de pronto anunciou que iria fazer o pedido nessas 48 horas. Então, foi uma grande notícia. E esse processo de regionalização vai, sem dúvida alguma, ajudar o Porto de Santos em todas as áreas, sem dúvida alguma, principalmente em termos de tecnologia. Poderia falar um pouco mais, mas para não tomar tempo, tem outros participantes, mas em termos de tecnologia, eu acho que o grande problema... O Santos enfrenta dois grandes problemas, fora a tecnologia interna da própria Codesp. O VTMS, que é o sistema de implantação de radares para modernização tecnológica, com vistas à chegada e saída dos navios do Porto de Santos. Nós estamos com esse processo muito atrasado. Processo iniciado há mais de 3 anos, um consórcio internacional, havia uma previsão de término de implantação até o ano passado, não aconteceu, pois havia uma previsão para esse ano, dezembro, e não vai acontecer. É um sistema ultramoderno e deve acontecer ao longo do ano que vem, com a implantação de 4 radares, mas a Codesp está enfrentando uma série de dificuldades, principalmente para a implantação das antenas de repetição de sinal. Envolve algumas áreas militares, então está enfrentando alguma dificuldade. E, infelizmente, uma notícia relativamente triste, aí no contexto do SPS Gold, o licenciamento do Porto de Santos está suspenso. Ele não está cancelado. Se tivesse cancelado, o prejuízo seria muito grande. Mas ele está suspenso em função de uma recente inspeção que foi feita e foram constatadas 32 desconformidades. Muitas delas na área de tecnologia, porque envolve diretamente o SPS Code. Foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e o Porto de Santos está trabalhando, algumas já foram superadas. A gente acredita que nos 4, 5, 6 meses todos esses pontos sejam superados e o Porto de Santos não corra mais o risco de ter a sua licença cancelada. Se houver o cancelamento, o prejuízo seria muito grande em termos de comércio exterior, principalmente. Bom, basicamente essa é a minha colaboração, me coloco à disposição de vocês. Espero ter colaborado e acrescentado um pouco aí ao nosso debate. Obrigado, Márcio Calves, diretor executivo desta casa, Associação Comercial de Santos. Eu vou emendar aí com o gancho de Roterdã, na Holanda, tem o bate-papo em bastidores que a gente fazia com o Christian Barbosa. Ele alertava aí para os empregos que serão perdidos com a tecnologia, a inteligência artificial, mas também outros empregos, outras novas formas de sustentabilidade serão geradas também. Nesse gancho eu vou invocar aí o Ricardo Molitsas, que é o gerente executivo do SOPESP, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Tecnologia, muitas das vezes, né, Ricardo, ela exige mudança de lei, né, principalmente no aspecto trabalhista. O que hoje ainda seria um nó, ou seria mãos atadas para os operadores portuários nesse sentido? Existe dinheiro para aplicar em tecnologia? A legislação ainda bloqueia essas iniciativas em alguns momentos. Como é que os operadores portuários visualizam isso? Mão de obra, trabalho, lei, em detrimento da tecnologia, que poderia até, por que não, tirar alguns postos, mas gerar milhares de outros em outras funções.
Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, por estar aqui participando desse debate. Eu estou aqui desde de manhã, muita coisa interessante vi aqui, muita coisa que se pode aplicar do que vem pela frente, né? Quero pegar um gancho aqui no que o Márcio falou de infraestrutura, para começar um pouquinho de falar sobre o assunto. O investimento em infraestrutura, ele anda de mãos dadas, no caso de um porto, com investimento em tecnologia. Porque não adianta eu ter um terminal estado da arte, né, e eu não tenho estrutura de rodovias para receber e expedir cargas, eu não tenho estrutura aquaviária, de canal aquaviário para receber os navios maiores, com maior produtividade, então está tudo interligado. Os operadores portuários investiram muito nos últimos anos em tecnologia nas operações dos terminais, né? Muito se fala em automação, né? A automação, ela tem um investimento muito alto, né? E que é o que acaba gerando a questão dos postos, da diminuição dos postos de emprego, e em alguns casos não é diminuição, em alguns casos você tem a mudança, né, de um determinado trabalhador que fazia uma operação para fazer outra, né? Eu conheço, existem alguns casos aqui no Porto de Santos que isso aconteceu, aplicação de tecnologia em determinadas áreas do terminal, e os funcionários que trabalhavam naquela área foram qualificados para trabalhar numa outra área de controle daquela área que passou a ser automatizada. Então, assim, o professor Luiz Lopes, se não me engano, falou nisso, né? A palavra é qualificação, não tem outro jeito. Isso está acontecendo no mundo inteiro, não é no Porto de Santos. É na indústria, há tempos atrás, se via uma linha de produção de veículos, você tinha 500 pessoas trabalhando. Hoje você vai numa linha de produção de veículo, é só o robô que tem lá para fazer carro. Então, isso não é algo exclusivo dos portos, isso acontece no mundo com a aplicação da tecnologia e ainda mais com o que vem por aí. Então, a única solução que eu vejo plausível para isso é a qualificação. Precisa, sim, se discutir, se qualificar, né, para você realocar a mão de obra que, porventura, vai ser não utilizada com a aplicação da tecnologia. Eu vejo ainda a gente engatinhando nesse assunto. Se falou muito aqui durante o dia sobre integração. É o que menos a gente tem no Porto, é integração, né? O próprio Vander falou de 30 sistemas diferentes para se conseguir liberar uma carga ou de intervenientes. Para vocês terem uma ideia, um terminal do Porto e um operador portuário está sujeito a 12 entidades diferentes, 12 entes diferentes, alguns públicos, outros não, e esses 12 geram 32 interferências diretas na operação. Nenhum desses 12 existe uma integração sistêmica para que se faça. Então, você vê iniciativas muito modernas, não é? Como é o caso do Portal Único da DU e do INPE, sendo aplicada no Porto de Santos, mas numa liberação de uma importação, se você precisa de algum outro interveniente, você tem que sair com um papel e meter um carimbo com uma assinatura, porque senão a carga não sai. Então, de um lado, você tem um investimento grande de tecnologia, do outro ainda dessa forma. Então, essa integração, e eu vejo o blockchain, foi o que me chamou muita atenção, a palestra da IBM, falando da iniciativa da Maersk, que é um dos maiores armadores do mundo, na iniciativa do blockchain, justamente por isso. Hoje você tem, nos terminais portuários, uma inspeção de carga que é feita por 4, 5 entidades diferentes que vão lá para fazer exatamente a mesma coisa, não é? A partir do momento que você tem uma informação dessa dentro de um sistema, utilizando uma tecnologia blockchain, você não precisa que os 5 vão lá para ver, ele pode ter a informação daquilo que foi feito. Então, ainda há muito o que se fazer. A integração, né, no meu modo de entender, ela reduz burocracia. Reduzindo a burocracia, ela aumenta a eficiência. Aumentando a eficiência, aumenta a competitividade, porque você reduz custo. Então, é um caminho sem volta, mas a gente ainda tem um longo caminho a ser trilhado pela frente. Obrigado, Ricardo. Gerente executivo do SOPESP, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Eu vou fazer a travessia aqui da margem esquerda para a margem direita e chego lá na Prefeitura Municipal de Santos, na figura ali
da Cláudia Salles, da Secretaria de Governo, pegando um gancho com o Ricardo aí na qualificação. Quando se fala em qualificação, também se fala em inovação, se fala em startup, se fala em novas ideias, né? Um complexo portuário também só se torna viável com coisas novas chegando até ele. Cláudia, ao longo dos anos, ou melhor, dos últimos anos, a Prefeitura investiu muito na ideia do parque tecnológico. Nesse sentido, o que temos pronto ou vocacionado com essa turma que está incubada no parque, o que pretende ocupar dos benefícios que o parque oferece em termos de complexo portuário? Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite, Guilherme, Tenório, que me convidaram pessoalmente. Bom, o Parque Tecnológico existe, boa parte das pessoas que estão aqui participaram do processo desde 2012, né? E em 2013, a Fundação Parque Tecnológico, que é a entidade gestora, iniciou com mais força as ações. Então, hoje a gente tem 6 ou 7 empresas incubadas, mas, curiosamente, nada específico na área do porto. Né? Eu digo curiosamente porque o porto hoje representa cerca de 60% da arrecadação do município. Né? Então, é a vocação econômica da cidade e a gente vê pouco investimento em pesquisa na área. Né? E isso reflete no baixo número ou na ausência dessas startups na área portuária. Nós temos lá no Parque Tecnológico já, se não me engano, há pouco mais de um ano, ou há quase um ano, o Laboratório de Logística e Mobilidade e Implicações Ambientais. Né? Foi um investimento de quase R$1 milhão em equipamentos e softwares. Então, eu vi muito aqui, durante o dia, eu fiquei o dia inteiro justamente para ouvir as tecnologias. Então, essa parte de simulação, emulação, a importância disso, os benefícios que isso traz para a operação portuária. E lá no Parque Tecnológico nós temos o laboratório com equipamentos, video wall, servidores muito bem dimensionados, equipamentos para campo, softwares, eu vou citar alguns com grave risco de perder outros, né? Mas assim, MATLAB, Arena, a solução Autodesk completa, inclusive BIM, que permite fazer projeto, pegando a questão da emulação, né? Permite trazer a realidade para dentro do software, modelado em 3D, para que em cima da realidade a gente possa elaborar cenários para a emulação de melhorias. Né? Então, isso tudo está disponível para a utilização das empresas, em parceria com entidades, institutos e entidades de pesquisa, locais ou não, mas está subutilizado. Né? Não sei se por falta de conhecimento, por falta de interesse, não sei. Né? Então, é um investimento realmente que a Prefeitura tem feito, em parceria com o governo do Estado, porque o Logmob foi recurso do governo do Estado, foi um trabalho intenso de captação por parte da Prefeitura. O próprio prédio do Parque Tecnológico também, em parceria com o governo do Estado, com previsão de... O Márcio Calves falou bem, né, das dificuldades que a gestão pública tem de executar aquisições e projetos, mas, enfim, nós estamos com a previsão de entrega já o ano que vem, e onde a gente vai ter um prédio com a possibilidade de instalação de outros laboratórios, de incubados e até de empresas de tecnologia que queiram instalar os seus centros de pesquisa e inovação na cidade. Né? Temos legislação para atrair, temos legislação com benefícios fiscais para empresas de tecnologia que se instalem dentro do Parque Tecnológico. Então, tudo isso é para fomentar qualificação, né, para fomentar soluções locais que possam ser exportadas da cidade e exportadas do país também. Não posso deixar de perguntar também, Cláudia, existia dentro do contexto do parque a utilização de uma área na parte continental do município de Santos, até porque era exigido pela lei uma quantidade de metros quadrados para que o parque se instalasse, né? E essa área, teoricamente, seria vocacionada a porto, a indústria de alta tecnologia, né? Tem alguma novidade nesse sentido, ou enquanto não houver incubados que invistam em pesquisa em produtos nessa área portuária, também isso não irá acontecer? Maior restrição do uso da área continental hoje, a legislação de solo já continua prevendo a área.
A maior restrição hoje é investimento em infraestrutura. A área continental, ela não tem o acesso fácil por rodovia, ferrovia, qualquer que seja o modal, né? Então, você ainda tem a necessidade de um investimento prévio, que a gente já ouviu vários projetos, está fora da alçada do município, né? Porque, enfim, passa por outros municípios. A gente tem ouvido, tem acompanhado vários projetos, mas nada de fato, né, foi definido para melhorar o acesso físico à área, né? Então, por essa limitação, ainda a gente tem esse atraso de desenvolvimento naquela área. Mas, na área insular, a gente tem... já foi cumprido o cronograma, né? O parque já está instalado na área insular. Legal, pegando como gancho a questão acadêmica, universitária, eu vou pedir ajuda ao Guilherme aqui. O Guilherme tem até dados de outros municípios onde as pesquisas em tecnologia portuária existem, né, em municípios que não são portuários. Então, Guilherme, eu te faço uma provocação. O que falta para essa juventude, para essa massa crítica que está dentro das universidades, você que está cotidianamente com estes alunos, a investir em seu intelectual em pesquisa no segmento portuário, né? Nós temos genuinamente uma cidade de porto, mas o que falta? Se no Parque Tecnológico existe essa escassez, né? O que a universidade propõe nesse sentido? Você que também há anos aí converge tecnologia e porto no seu dia a dia. Bom, a provocação do Marcelino foi no sentido de um comentário que eu fiz. Belo Horizonte tem pelo menos umas 10 empresas que eu conheço de softwares para portos. E, na realidade, deveriam ter softwares para a área de bares, né? A capital brasileira dos bares. Eu diria o seguinte, Marcelino, eu sou um professor da área de tecnologia, né? Eu não costumo estar dentro do grupo do pessoal da logística, da área de portos, mas no setor de tecnologia a gente tem procurado trazer, sim, toda essa temática de a revolução industrial, tentando trazer as modernidades para os nossos alunos, para que possam ser aplicadas aí na área de portos, né? Eu costumo dizer muito lá para os alunos que essa transformação digital ela é muito preocupante até para os profissionais de TI. A gente tem comentado aí durante o dia aí a possibilidade de qualificação da mão de obra, né, para que a gente não venha a perder lá na frente e ter um caos aí com esse excedente de mão de obras. Porém, até na área de tecnologia isso passa a ser um problema, porque o mundo ele ruma para serviços, pessoal. Então, a gente tem uma sociedade nova, onde até então, a geração anterior, a gente tinha aí a vocação para a propriedade. Essa nova geração que ela está chegando é uma geração que quer serviço e quer serviço de qualidade. Seguindo nessa linha, os profissionais de TI que permanecerem em empresas onde a TI não seja o fim, certamente correrão um risco de daqui a alguns anos, pós-transformação digital, também estarem aí no mercado procurando uma qualificação para isso. Então, eu chamo a atenção da parte de formação, não só para a área, se é a área portuária, se é a indústria, se é a logística, mas procurar formar os nossos alunos, essa sociedade nova, a sociedade 5.0, que o Wander comentou aqui, uma sociedade que esteja preparada para receber serviços e prestar serviços. Obrigado, Guilherme, diretor de Operações e Estratégia da Consudata, também professor universitário. Eu volto para outra margem aqui, agora eu vou pedir a ajuda da Fernanda, ela que representa a BTL, que é a Associação Brasileira dos Terminais Líquidos, talvez tenha aí no seu dia a dia atividade mais crítica, né, até pela complexidade da movimentação de cargas com estas características. Eu fiz a entrevista com você agora há pouco, né, eu queria que aquele nosso bate-papo pudesse chegar um pouco à plateia. Quais são as preocupações principais? Obviamente tem a parte da segurança operacional em todos os outros fóruns, né? A questão da defesa civil, a questão dos outros atores portuários em parceria com os associados da BTL em caso de sinistro, mas eu queria que você falasse onde a tecnologia entra nesse contexto aos associados da BTL e quantos são reunidos na entidade no momento. Bom, primeiramente, boa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui.
Bem, hoje nós somos 14 associados na BTL, são 23 terminais em todo o país, e conforme a gente estava conversando lá fora um pouquinho, né, a gente verifica ao longo do dia, eu presenciei aqui uma série de novas tecnologias, eu não sou dessa área, então para mim realmente muitas tecnologias foram uma verdadeira surpresa, né? Mas dentro dos terminais de líquidos, nós já temos, de certa forma, uma longa trajetória com relação a essa intimidade de tecnologia, mesmo porque não há outra forma de lidar com o terminal de líquidos, né? Pela questão da segurança, pela questão do risco ambiental, das comunidades do entorno. Então, todo o processo é extremamente automatizado, a interferência humana hoje é mínima. Então, a questão agora, como a gente estava conversando, é tentar levar ao poder público conhecimento dessas tecnologias que estão disponíveis para os terminais e homologá-las para utilização. Então, a gente tem, por exemplo, a questão dos medidores mássicos, que foi uma conquista recente da nossa entidade. Eles já vinham sendo amplamente utilizados em substituição às balanças. Eles permitem a mensuração dos tanques, enfim, a mensuração da carga com muito mais precisão e mais segurança também, e também dando mais agilidade para todo o processo. E aí, após uma série de conversações com a Receita Federal, foi homologado finalmente aqui no Porto de Santos a utilização, né? Está praticamente aprovada essa utilização. O objetivo agora é levar para as outras instalações portuárias do país também. Então, nesse sentido, hoje nós temos realmente, o futuro chegou. Então, os terminais fizeram a sua lição de casa, nós não devemos em nada para padrões internacionais, né? O estado da arte está presente aqui no Brasil também. E, na verdade, a BTL trabalha muito hoje no sentido de promover uma modernização não somente da questão tecnológica, mas também da gestão de uma forma geral, principalmente no que tange a gestão pública, né? Quando a gente lembra das nossas aulas de administração, não sei se tem muitos administradores aqui, mas as variáveis básicas de administração eram tecnologia, pessoas, processos e estrutura, né? Com algumas variações. Então, nós realmente percebemos que hoje no Brasil existe muito investimento em tecnologia, talvez não tanto quanto seria o necessário, mas com relação, principalmente no poder público, à estrutura, a pessoas, a profissionalização do modelo de regulação portuária em si, nós ainda temos que avançar muito para poder viabilizar investimentos em infraestrutura, dragagem, acessos, diminuir o custo para o regulado, né? A gente fez recentemente um estudo na BTL, um estudo comparativo entre o FMC, Federal Maritime Commission, que é a agência reguladora americana, e a ANTAC. A ANTAC nos apoia muito, tem ajudado muito e evoluiu muito ao longo do tempo, mas ainda existe uma questão de custo muito grande, que esse custo chega no regulado e precisa ser trabalhado também. Então, a modernização, a integração entre os demais órgãos públicos, ela é muito, muito importante. Então, enquanto nós temos 491 funcionários na ANTAC, essa mesma estrutura nos Estados Unidos trabalha com 121 empregados. Então, isso só é possível porque existe uma integração muito grande com outros órgãos, como, por exemplo, o EPA, que é a agência ambiental, e isso no próprio planejamento estratégico do FMC deixa muito claro lá que é promover a segurança do mercado, né, evitar o abuso econômico do mercado com o menor custo possível para o regulado. Então, eu acredito que, nesse sentido, é muito importante a gente aperfeiçoar ainda mais a conversa com o poder público, principalmente no ano eleitoral, que a gente vai ter um novo governante, independente de quem seja, a gente precisa levar essa bandeira de simplificação, de enxugar o Estado, tornar o Estado mais ágil, as estruturas mais ágeis, de acordo com o Porto 4.0, que necessita, né, de descentralização, de estruturas rápidas de tomada de decisão, e hoje, no Brasil, nós não temos ainda a condição de ter esse tipo de gestão portuária assim, tão ágil quanto seria o necessário. Obrigado, então, também você, Fernanda, pelos seus esclarecimentos, diretora executiva da ABTL. Você citou a ANTAC aí, a gente tem na mesa o órgão regulador, agência reguladora, né? Obviamente, dos transportes
aquaviários ou aquáticos, enfim, a ANTAC desempenha esse papel, e a gente tem a presença do chefe da unidade regional de São Paulo, que é o Guilherme da Costa Silva, que vai conversar com a gente também um pouquinho nesse sentido. Guilherme, quando a gente fala em agência reguladora, a gente pensa na coisa da vigilância, né? Se as normas estão sendo cumpridas, os contratos de concessão estão sendo respeitados. Nesse âmbito, a ANTAC tem mais que puxar a orelha no aspecto contratual das coisas, ou a tecnologia também é algo que precisa ser vigiado no âmbito da ANTAC? Uma das funções até da agência, a lei tem não só a lei da regulação, tem a parte da fiscalização. Então, a gente fiscaliza realmente alguns órgãos, alguns entes, né? A gente fiscaliza a autoridade portuária, os arrendamentos, operadores, e dentro desse arcabouço a gente começou também fiscalizar alguns pontos dentro dos arrendamentos para que eles desenvolva soluções tecnológicas e melhore seu procedimento, né? Então, é claro que a questão da legislação, somos obrigados a seguir a legislação, então, algumas vezes não existe um arcabouço, você tem que usar essa tecnologia específica, mas fica no âmbito muito mais da recomendação do que a própria obrigação contratual, né? Mas aí a gente sabe dessa existência, de que os terminais precisam investir em tecnologia. Em geral, a agência, elas têm informações, né, que a gente, ao longo desses anos que a gente vem obtendo informações junto aos órgãos regulados, e eles estão investindo, tá? Isso, eles estão cumprindo o papel deles, e aí cabia mais um pouco também internamente, dentro da própria agência também, começar a investir em tecnologia, né? Ainda a gente tem um pouquinho, está um pouco atrasado. Em geral, a administração pública ela é mais lenta de seguir essa tecnologia. Então, cada vez mais, que até a representante da BTL comentou, cada vez mais você tem um número reduzido de servidores, atribuições cada vez maiores, e você tem que se fazer o uso da tecnologia. Então, e pontualmente, gente, até a administração tem agência, né? Utiliza a tecnologia, mas é pontual. Então, algumas áreas específicas têm desenvolvido, mas o que falta realmente, assim, a gente vê, é essa integração entre órgãos. Os sistemas não se conversam, então, até hoje eu não vejo muito sentido. Eu chego para o arrendatário e pedir ver se ele tem o certificado do IBAMA, sendo que poderia já ir direto no sistema do IBAMA e verificar se ele está regular ou não. Então, eu peço um papel para a empresa para demonstrar isso. Então, isso a gente está um pouco aquém. Isso aí falta uma integração em geral, e aí a tecnologia, isso ajuda muito, né? Obrigado, Guilherme. Eu vou pegar esse teu gancho aí da parte do uso do papel, a gente que vive a era do gerenciamento eletrônico de documentos também, e vou jogar a bola lá para o Angelino Caputo. Caputo, a Arbitrar, como todas as outras associações, ela representa uma fatia do empresariado, né? Mas como que ela se vocacionou tão bem para a área de tecnologia, né? E hoje a gente não consegue entender como é que seria o Porto de Santos sem a inteligência da Arbitrar do ponto de vista da TI. Eu queria que você comentasse como é que uma entidade representativa de classe, que não é de empresas de tecnologia, são de terminais portuários e recintos alfandegados, enfim, tão bem faz da tecnologia uma forma de resolver problemas em comum no Complexo Portuário Santista e com inteligência sendo exportada a outros portos do Brasil via Arbitrar. E, por último, emendando com um portal único do comércio exterior. Ok, Marcelino. Antes de responder, só, Guilherme e Tenório, registrar aqui a mensagem que o Martin Aron, da BTTC, ele devia estar aqui na mesa com a gente, e teve um contratempo, então pediu para parabenizar pelo evento, pedir as desculpas. Ele também é nosso vice-presidente do Conselho da... Meu microfone está meio... também é nosso vice-presidente do Conselho da Arbitrar, então pediu para parabenizar aí e se desculpar, teve um contratempo e teve que subir para São Paulo. Também agradecer aqui o Márcio pelas palavras sempre suspeitas,
porque ele é meu amigo, né? Fica me elogiando em público. Só uma pequena correção, eu fui membro do conselho e não presidente do conselho da Codesp antes. Como se fosse. Deixa quieto. Aliás, é excelente aqui, sempre nos hospedando de forma bastante confortável. A Arbitrar, ela teve um nascedouro diferente das outras associações, né? A associação normalmente nasce de uma necessidade de interlocução institucional, de representar o setor perante os agentes públicos, as autoridades. E a Arbitrar nasceu porque faltava alguma coisa operacional que agilizasse, lá em 96, 98, a movimentação de cargas da área molhada, da área primária, para a área secundária, para que o próximo navio chegasse e descarregasse a carga. Então, foi uma forma como a própria comunidade se uniu em torno de uma associação que criou uma solução tecnológica, que é a DTE, que vem evoluindo de lá até hoje, para resolver esse problema. E interessante que fazia isso e na época não sabia como é que chamava, e hoje sabe que se chama parceria público-privada. Na época já era, né? Nesse papel, a Arbitrar, hoje ela também assumiu o papel de interlocução institucional, até porque, normalmente, as entidades portuárias gostam muito de falar com a ANTAC, com a Secretaria dos Portos, mas quem faz a ponte institucional entre o setor portuário e os órgãos anuentes é a vocação da Arbitrar. A rigor, a Arbitrar não é nenhuma associação portuária, é uma associação de recintos alfandegados. Nada impede que o recinto alfandegado do aeroporto de Viracopos venha a ser nosso associado. Vários associados nossos não são empresas portuárias. Eu, de Marco, por exemplo, é um CLIA, né? Não é uma empresa portuária, podia estar em qualquer local do país. Então é isso, a Arbitrar é uma associação, claro que a grande maioria são empresas portuárias, empresários do setor portuário, e nós estamos, já juntando com a segunda pergunta, engajados agora neste novo cenário. E o que a maioria das pessoas não sabe é que o Portal Único é culpa do 4.0. Como assim? Né? A sociedade está vivendo agora esse cenário de transformação. Eu acho que palestrantes anteriores, tipo o Vander, o próprio menino da TOTUS, tinham um slide sobre 4.0. Cadê a 1, a 2 e a 3? Né? Por que está todo mundo falando de 4.0 e não tiveram tempo de explicar? A sociedade, de vez em quando, passa por alguns estágios que ela destrói o modelo anterior de conviver, de se relacionar. Isso são as revoluções industriais. A primeira lá na máquina a vapor, a segunda na eletrificação, a terceira na internet e na eletrônica, e agora vem um negócio aí que vai destruir o modelo anterior. Então, o que nós temos que fazer? Eu vou ser um sobrevivente desta nova sociedade ou eu vou morrer com a revolução anterior, o que aconteceu com a Kodak, que foi citado aqui? Não é isso? Preocupado com isso, a Organização Mundial do Comércio celebrou em Bali em 2013 e entrou em vigor o ano passado um acordo mundial de facilitação do comércio, que já que a gente não pode impedir o desenvolvimento da tecnologia, vamos dar uma alternativa para as pessoas, né? As pessoas deixam os robôs trabalhar na fábrica, de dirigir o carro, dirigir o navio, e as pessoas vão viver mais de comércio e de serviço. Mas, com esse nível mundial de serviço e de comércio, não dá. Então, que tal a gente agilizar em $1 trilhão por ano o nível do comércio mundial? Então, pactuaram 47 melhores práticas para todos os 162 países da OMC fazerem igual. E o Brasil é signatário desse acordo e tem uma série de compromissos. Uma dessas 47 cada governo vai fazer um guichê único governamental para resolver toda a burocracia. O Brasil olhou para dentro e montou um projeto chamado Portal Único do Comércio Exterior. Muita gente sabe que existe o projeto, mas não sabe que ele é uma das recomendações de uma coisa maior, que é o Acordo de Bali, que é o Acordo Mundial de Facilitação. Assim como é o programa OEA, que é do Operador Econômico, é também uma das orientações, e tem as outras 45, que a maioria das pessoas também não sabe, recomendo que estudem para poder ver. A Arbitrar fez esse diagnóstico, é um assunto irreversível, mundial, não é para tirar nenhum modelo de negócio de nenhum operador. A intenção é agilizar o comércio, ou seja, quem ganha dinheiro com ineficiência, com armazenamento muito longo de carga, pode começar a reinventar o negócio, que não é por aí. Então é bom saber essas coisas agora, para que se prepare, para poder ser aí alguém com protagonismo neste mundo novo. Então, nesse papel, a Arbitrar
tenha uma aproximação com os órgãos implementadores do Portal Único, em termos de transferir o know-how, a tecnologia acumulada nesse tempo todo, já que Santos é o maior porto, é o que tem mais experiência, né? E também fazer a ponte entre a TI e os nossos associados. Por que a ponte entre a TI? Porque a quarta revolução industrial, felizmente ou infelizmente, é habilitada por tecnologias iguais a essa que a gente viu durante o dia inteiro aqui. As tecnologias já estão todas aí. O que precisa é elas ficarem mais baratas e serem intensivamente usadas. Então, aí é o mérito da Consudata em organizar um evento de TI para a comunidade portuária. Por quê? Porque a quarta revolução industrial é habilitada por tecnologias disruptivas. E aí a comunidade tem que começar a entender isso para se preparar. Obrigado, Angelino Caputo, diretor executivo da Abitra. Pessoal, nosso tempo aqui, 45 minutos já de debate. Eu vou passar a palavra ao Luiz Carlos Tenório Marcondes, lembrando que a gente tem a palestra em seguida do Christian Barbosa, palestra muito interessante, muito bacana. E depois o nosso colega Roberto César, que conduziu aí a cerimônia durante todo o dia, vai fazer um anúncio oficial para vocês do nosso coquetel. Enfim, peço para que todos aguardem ao final da palestra do Christian as orientações do Roberto César. Tenório, um dia de sucesso acima de tudo, um desafio que foi lançado aí nos últimos 2 meses, a equipe se abraçou, se uniu, a palavra é sua. Exatamente, gente. Depois de tanta tecnologia falada durante o dia, né? Tecnologias tão importantes aí que todos viram, todos presenciaram, exatamente para que nós entremos com o pé direito nessa revolução industrial, a quarta revolução industrial, né? Na verdade, me cabe, neste momento, não falar mais de tecnologia, né? Porque também já falei a minha vida inteira em tecnologia, e sim de fazer os agradecimentos. Aí eu começo o agradecimento, primeiramente, por essa casa maravilhosa, né? Márcio Calves, que está aqui do nosso lado, nos deu todo o apoio, né? Fomos muito bem acolhidos aqui, é uma casa extremamente confortável, todos se passaram muito bem durante o dia, então lhe agradeço de forma bem direta, né? Agradeço também a todos os patrocinadores e apoiadores desse evento, porque sem isso também não aconteceria. Então, agradeço a todos, estão todos aí bem claramente dispostos. Agradeço fundamentalmente a equipe que se empenhou, a equipe da Consudata que se empenhou muito nessa organização. Parabéns a todos. Puxa vida, o pessoal ficou aí até de madrugada trabalhando para que isso se tornasse uma realidade. Né, todos os parceiros que estão lá em cima, enfim. É um agradecimento de forma geral a todos os presentes aqui que vieram nos prestigiar, acreditaram nesse seminário, viram que realmente precisam assimilar as coisas que estão acontecendo mais recentemente. Enfim, um agradecimento geral a toda a minha diretoria, a todos os meus apoiadores. Gente, muito obrigado. E agora eu vou passar, né, a palavra ao nosso cerimonial, que vai chamar o meu amigo pessoal, né, o Christian Barbosa, que vai nos brindar aí com uma palestra muito interessante, que ele tradicionalmente faz, é uma pessoa de primeiro naipe. Então, eu vou passar a palavra ao cerimonial, e muito obrigado a todos mais uma vez.